Muito bem, estamos de volta. Tudo ok agora? Estamos de volta aqui com o programa Tudo Acontece. Conosco aqui ainda o Joemir, né? Tomar um chá de cadeira aqui de alguns minutos. Tivemos um problema aqui na nossa transmissão. Nada a ver com o transmissor da rádio. Problema aqui que nós já resolvemos, viu? Mas continuamos aqui com as informações, as notícias chegando aqui na nossa redação. E o Joemir estava com um pensamento, com a linha. Baixa um pouquinho aí o BG, por favor, amigão. Por favor. Isso, agora é bem melhor. A gente estava falando sobre um assunto quando... Não foi isso? Você estava falando sobre terraplanismo, sobre a questão política, sobre as suas defesas, o que é que você luta hoje. É importante a gente seguir nessa linha. Só liga aí, por favor, o seu microfone. Tá ok? Pronto, vamos lá. Com respeito à questão política e do cenário político municipal relacionado a essa questão do terraplanismo, dessa dicotomia muito grande, direita e esquerda aqui no nosso município, a política de Camaçari ela é interessante, porque ela tem suas características próprias, né? Hoje, essa semana mesmo eu fiz um comentário em um dos grupos políticos que eu estou inserido, sobre essa tríade que a gente tem aqui muito forte, né? Tude, Helder e Caetano. É impossível falar do histórico político dessa cidade sem mencionar esses três nomes. Tem o Humberto Helder ali também, né? Que tem essa questão também. Um histórico. Um histórico, né? Quando não é um, é o outro, né? Sempre se forma esse trio com um deles quatro. Isso. Talvez Heller seja o elemento flutuante. Exatamente. E aí a gente vai discutindo. Eu tenho aprendido muito concernente à questão política. Eu fui coordenador de duas campanhas políticas na eleição passada, uma da senhora Evelyn César lá em Salvador, e aqui no município de Camaçari de Luiz Macedo. Tive o privilégio de coordenar a campanha de um amigo, de um homem que eu admiro demais, que é Luiz. E aprende, né? A gente vai aprendendo um pouco, ouvindo, conversando com as pessoas aqui do nosso município. Eu tenho um hábito muito acrescido, assim, pelo fato de ter sido criado com pessoas mais velhas, de ouvir muitos mais velhos. Eu acho que a sabedoria dos mais antigos é algo que a gente deve prezar. E sinto falta, né, disso da nossa sociedade hoje, de não estar ouvindo aqueles que viveram, nos precederam, aqueles que tiveram experiências válidas a nos passar. E essa construção política me permite hoje ver o cenário político de Camaçari com grande expectativa, né? Com grande entusiasmo, no sentido da gente poder produzir uma cidade melhor. Uma cidade, eu vislumbro, por exemplo, uma Camaçari que idealiza um projeto de cidade inteligente, de uma cidade 4.0, que enfrente de frente os problemas que a gente tem visto e vive, né, que é os problemas do transporte público da cidade, que são os problemas da saúde da cidade, e da gente ter soluções inteligentes. Eu ainda sinto falta de um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de ideias, um banco de ideias para a nossa cidade. Aqui a gente tem tanta gente que pensa. Ontem um dos seus convidados aqui, o senhor Elker, era um cara fantástico, que está dentro do debate dessa cidade, dessa revolução para dentro da cidade de Camaçari. Camaçari que tem um polo pujante, mas que a gente às vezes ainda não vê dentro das cidades elementos característicos de uma cidade desenvolvida. E a gente precisa trazer isso. Eu acho que esse é o nosso papel, quanto educadores, quanto pessoas, fomentadores de ideias, fomentadores de opiniões. E eu acho que isso está bem claro para mim, de produzir uma política que produza esses efeitos sociais, tanto de conhecimento, tanto de trazida de debates importantes, e de agregar nessa discussão as pessoas, tanto capacitadas quanto com conhecimento popular. Eu falei que eu valorizo toda forma de inteligência e conhecimento. Você é uma das pessoas que está acordando de manhã, olhando para o céu, preocupado que um míssil daquele lado da Rússia venha parar aqui? Outra situação. Essa questão da Ucrânia, essa guerra, né? Com a Rússia, né? Essa semana eu vinha refletindo numa letra de um compositor mineiro já falecido,
que é muito conhecido, eu agora esqueci o nome dele. Mas eu vou citar a letra, eu acho que você vai lembrar, que você é um cara entendido do meio musical também. Ele dizia o seguinte, que sabe o que eu mais queria agora, meu amor? Sair pra fora, encontrar alguém que não me dissesse nada e nem me perguntasse nada também. Aí ele fala sobre que as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. E o que ele mais queria era morar no interior do seu próprio interior, para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem e se combatem sem saber. Vanderly, o cantor. Já faleceu, né? Já faleceu, falecido, em memória. Mas essa letra nos traz uma perspectiva de um mundo onde a gente não consegue entender, a tal ponto vai a ignorância dos seres humanos de não compreender que a cooperação e a união dos povos, as discussões de ideias, a propositiva de debates, o caminho para encontrarmos a definitiva e positiva caminhar desse nosso percurso, se encontra no diálogo, na proposição, na educação e não na guerra. Não é o caminho. Não é o caminho. Isso. Enquanto a guerra lá na Ucrânia, nós brasileiros às vezes nos preocupamos com outras coisas, sem entender que o que está acontecendo lá pode e já está interferindo diretamente tanto na nossa economia quanto essa questão até de um confronto nuclear, né? Se eu não me engano, a Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de trigo, né? Isso, e o trigo brasileiro, o pãozinho já sofre uma variação constante tá difícil, do valor. Realmente, Então, a gente sabe que hoje o mundo ele é interligado, tem uma visão de interatividade constante entre as nações, de trocas de serviços, produtos. O capitalismo moderno ele faz essas alterações. E tudo que acontece no cenário de geopolítico mundial vai ter repercussões nos países subdesenvolvidos como o nosso. E a gente precisa entender esses contextos e assim, às vezes a gente fica meio atônico quanto ao que fazer, né? O que poderia ser o posicionamento do povo brasileiro quanto a uma guerra que está acontecendo num continente estrangeiro, né? Que afeta ali, a gente vê o sofrimento das pessoas tendo que se abandonar suas casas, o que construíram durante a vida toda. E nós que somos lutadores, viemos das classes mais baixas, sabemos do valor que isso tem, né? De se construir, de se batalhar por lutar, por adquirir algo. A gente sabe o sofrimento que a gente passa às vezes para ter algo. Nós não fomos privilegiados, não nascemos em berços de ouro. E a gente vê todo esse contexto social, humano, e sem perspectiva de melhora. Hoje a gente vê que outros países que poderiam estar interferindo para ajudar, para disseminar o conflito, instigam o conflito porque vão lucrar com isso. Na venda de armas, na venda de insumos. O Joe Biden esteve lá visitando os países que fazem a fronteira, né? Certamente não foi para lá dizer: oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deve ter ido para lá também pelos interesses americanos, né? E das empresas americanas. Que esses armamentos não são dados de graça, a gente bem sabe disso. Com né? certeza. E às vezes a gente observa que esses ciclos históricos. E aí eu vou citar uma professora minha lá da UNEB, a doutora Mariana. Ela diz que a evolução histórica ela não é uma exponencial, uma crescente exponencial. Ela diz que é cíclica. A gente acaba voltando aos mesmos caminhos. A história se repete. Isso, aos mesmos caminhos. Isso. Bom, agora 11 horas e 29 minutos. Vamos para os top trends no Brasil hoje, no Twitter. O assunto mais comentado é o Louro José, viu? A preocupação do brasileiro hoje. Segundo mais comentado é o Mais Você. Terceiro, Ana Maria. Aí vem Slove, né? Em homenagem aí a Big Brother que saiu. São os assuntos que são comentados no Top Trends Brasil no dia de hoje, nesse momento, acontecendo agora. 11 horas e 29 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já trazendo aí Joemir. Fica com a gente e a gente retorna trazendo mais conversa aqui com Joemir e mais notícias.
Sauípe FM 102.9. Coastac, a pioneira no transporte público de Camaçari. Há 31 anos, transportando vidas. 52 carros, 30 com acessibilidade. Coastac, a cada ano, renovando a sua frota. Ficamos localizados na Avenida Principal, Polo Plast. Telefone 3621-5245. Coastac, há 31 anos, transportando vida. 102.9. Sauípe FM. Pois se um abraço ficou a saudade de um grande amor. Na família o sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tá na Sauípe, tá feliz. Sauípe! Sauípe FM. De segunda a sexta, do meio-dia às 2h. Programa Comando Geral das Notícias. Aqui você faz a pauta. Participe. 71 21 41 83 98. Comando Geral das Notícias. Aqui na Sauípe FM. Aqui tem mais, Muito mais música. Sauípe FM. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Lexcom é muito boa e também de qualidade. Com cobertura 100% fibra ótica, tem mais velocidade, ainda tem um preço bom. E quando eu quero instalar minha internet, os amigos recomendam que eu instale Lexcom. Já instalei a minha, venha instalar a sua. Essa tá batendo certo, com certeza é Lexcom. Quando eu penso em internet eu lembro logo Lexcom. Lexcom, Rua Rosaldo Lopes, ao lado da Câmara de Vereadores. Peça agora a sua internet, 3635-0365, 8122-1530. Lexcom. Sauípe FM Litoral Norte, 102.9. Sauípe! Coronavírus. Evite o contágio. O Ministério da Saúde estabeleceu um plano nacional de vacinação e criou grupos prioritários devido a um número limitado de vacinas. É importante que você fique atento ao que a prefeitura da sua cidade está divulgando para saber quem pode ser vacinado, quando e onde. Leve seu CPF ou cartão do SUS. Fique de olho vivo para não perder a data da vacinação. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Aqui é Sauípe FM 102.9. Cooper União, há 16 anos servindo bem à comunidade, sempre renovando a sua frota. Rampa para lubrificação, posto de abastecimento, posto de lavagem, rampa de acessibilidade. E também bilhetagem eletrônica. Cooper União, servindo bem à comunidade. Estamos localizados na Rua Delegado Cleito Leão Chaves, número 6, Centro de Camaçari. Telefone 3627-7332. Bem-vindo a Sauípe FM, CYC 350. Operando em 102.9, Litoral Norte. Tá na Sauípe, tá feliz. Clênio Kirk. Muito bem, agora 11h35, de volta aqui aos estúdios da Sauípe FM. Voltamos com o programa Tudo Acontece. E você pode participar conosco aqui através do nosso WhatsApp, viu? É só mandar sua mensagem de texto aqui
para o 21364246 e ligar diretamente aqui para o nosso estúdio. É o 21418398. Eu estou aqui no estúdio com o doutor Joemir, futuro doutor estudante de Direito, que está aqui trazendo as suas explanações, fazendo as suas explanações, falando sobre vários assuntos que o nosso programa, o Tudo Acontece, não é? Tem essa finalidade de trazer as personalidades de Camaçari, da região metropolitana. Citam-se todos convidados a participar aqui com a gente. E Joemir, nós vamos, já está tudo ok pro quadro do chapéu? Tem aí a vinheta? Para esse aí, nós tiramos o chapéu. Tá na hora. Ou tira o chapéu, ou manda pra casa do chapéu. Rapaz, chegou o momento. E nós estamos aqui com 3 personalidades. E vamos perguntar ao Joemir se ele tira ou não o chapéu. Tem uma trilhazinha aí pra gente deixar de fundo, pra ficar bonitinho pra quando ele mandar pra casa do chapéu, né? Ter aquela ênfase. Mandar um abraço aí pro nosso querido Agileu, coordenador da Sauípe FM, ele que tá aí se esforçando o máximo para nós conseguimos aí, quando o Joemir entrou aqui no estúdio, mas está muito bonito o projeto, né? O Agileu faz parte desse projeto, toda a equipe da Sauípe. Mas vamos lá, vamos para o quadro do chapéu com o nosso querido Joemir. Eu tenho aqui 3 nomes para ver se você tira ou não tira o chapéu. Eu vou começar com uma personalidade internacional que marcou a história do planeta, o Luther King, né? Me conta aí, se ele passar aqui na rua do lado de fora, você estiver sentadinho com seu chapéuzinho na cabeça, você tira o chapéu ou manda ele para casa do chapéu, Joemir? Eu tiro com certeza o chapéu ao pastor Martin Luther King, pelo devido histórico, né, de luta pelos direitos sociais, pelo povo negro, né, um homem negro de um histórico de idoneidade moral, de conduta, de caráter, de liderança e de inspiração. E eu acho que é isso que as pessoas de bem devem fazer. Eu tento me enquadrar nesse rol de pessoas de bem. Eu acho que nós devemos inspirar os outros, motivar os outros a agir, motivar os nossos jovens, as nossas lideranças, motivá-los a andarem corretamente. Eu acho que o povo negro, como um todo, deve se espelhar em exemplos bons, né? Nós sabemos que, na sua grande maioria, nós somos marginalizados, né? Nós somos cobrados a mais pela sociedade, pela cor da nossa pele, e nós precisamos, de uma certa forma, minha avó sempre falava de se ter muito brio, muita vergonha na cara. Eu acho que o povo negro, a maior revolta, o maior ato de revolta que nós podemos ter é estudo, é comprometimento, é responsabilidade, é demonstrar que nós somos capazes de alcançar os locais mais adequados e depositários de poder do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão séria sobre o empoderamento feminino. As mulheres negras precisam ocupar os espaços de poder, e aí, como referência, talvez citar a senhora Olívia Santana, que eu acho uma parlamentar de um histórico maravilhoso. Mas o pastor Martin Luther King simboliza todo esse aspecto de energia positiva em volta de um homem negro, em volta de um discurso pujante. I have a dream. Eu tenho um sonho, e eu tenho um sonho também de ver a nossa população criar identidade com as nossas leis, criar uma identidade com a Constituição, criar uma ligação profunda com a lei orgânica do nosso município. Por exemplo, se hoje fôssemos lançar uma pesquisa, e a Sauípe e você, Clênio, tem essa condição, de quantos dos nossos cidadãos aqui do nosso município já leram a lei orgânica municipal, conhecem algum artigo da lei orgânica municipal, conhecem a estrutura, o que se pede de um prefeito, o que se pede da Câmara, né? Quais são os normativos principais, os princípios basilares do nosso município. Talvez a gente vai ver e compreender por que talvez a gente não tenha
uma população tão atuante no cenário político quanto a cobrança, quanto a intensidade de motivação para buscar a melhoria da cidade. Nem, às vezes não sabe nem os caminhos. É importante a participação do jovem, não é? Demais. Agora demais. Nós estamos aí com essa campanha, todo mundo pedindo para os jovens de 17 anos tirar o título, né? É importante a pessoa votar e fazer questão de votar. Sim, de e aprender a votar, não é só votar por fazer questão, mas aprender a quem vai votar e entender que esse voto que você dá a uma pessoa é quem vai decidir sua vida, né? Porque são as políticas públicas que nos ajudam a melhorar. E o Dr. Luther King, né, o pastor Dr. Luther King, ele nos trouxe uma lição muito grande de que amar é o mais importante, pois ele poderia ter incitado uma revolução na América, né? violenta, e não o fez, e deixou aí uma marca importante, no qual hoje, graças a Deus, nós podemos ver uma América mais equilibrada nessa questão racial, justamente pela aquela movimentação que ele fez naquele período. Isso refletiu em todo o planeta. Movimentação inteligente. E é o que a gente está propondo também. Por exemplo, agora eu estou tendo o convite do nobre ex-vereador Dr. Jackson de organizar o partido Podemos aqui em Camaçari. E seu amigo pretende manter um núcleo jovem atuante, né? Hoje eu só vejo o Partido dos Trabalhadores com esse núcleo jovem, com um trabalho de político, de educação política. Eu acho que o Podemos, essa é uma das minhas ideias, para o partido ter um núcleo atuante, jovem, de que vai contribuir não só nessa questão de construção de políticas públicas, mas de conscientização do jovem, de educação política, de noções desse debate político que é importante para o crescimento e desenvolvimento de novas lideranças e de pessoas que vão conduzir os rumos da cidade futuramente. Muito bem. Mas você já fez sua explanação, agora está o nosso Joemir na rua e passa um carro com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Você está lá sentadinho com o seu chapéu. Você tira o chapéu para o presidente da República? Não tiro o chapéu para o Jair Messias Bolsonaro. E vou explicar o porquê. Explica por quê aí pra gente. Eu tenho uma visão que é corroborada por vários cientistas políticos e técnicos das mais diversas áreas, que a extensividade territorial do nosso país ela causa uma dificuldade administrativa, uma dificuldade de gestão. Né? É difícil administrar um país que tem proporções continentais, né? Que é a condição do nosso país. E aí eu entendo que um presidente de uma nação, de um universo de pensamentos, de um universo de culturas, de microsistemas integrados, ele deve falar uma linguagem, ele deve transmitir uma mensagem de união, de paz, de equilíbrio, de serenidade. E Jair Messias Bolsonaro é totalmente o contrário disso. Ele passa uma mensagem a um povo totalmente equivocada. O presidente, na sua opinião, não acertou em nada até o momento? Eu tenho uma visão, Clênio. Não dá para tirar nem na metade da cabeça do chapéu? Poxa, às vezes o que ele faz de bom, eu acabo vendo que ele deteriora com ações, com palavras, com comportamentos, às vezes se omitindo, muitas vezes, de ter uma postura que unifique. Eu acho que o diálogo, a busca por trazer as pessoas para próximo de si, e eu vejo que o comportamento do presidente é de afastar as pessoas, é de jogar as pessoas aos leões. Nós enfrentamos um período pandêmico onde quantas vezes o presidente chamou os governadores do estado para conversar, os senadores, os deputados? Quantas vezes ele fez isso? Ele buscou, eu não estou dizendo de outros terceiros, eu estou dizendo ele, quanto chefe maior do estado. O Pacto Federativo dá essa condição de chamar. Vamos discutir, vamos ver onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando. Tem que ter
razoabilidade. Tem que ter... o jogo político exige essa... né? Você não pode ser duro em tudo. Você não pode ser... Tem algumas questões que talvez que sejam preponderantes para a governabilidade, que ele não abrisse mão. Mas em tudo, em todo discurso... E eu acho que falta ao Jair Messias essa condição. Além de eu achar ele, intelectualmente, eu acho que ele não é um grande exemplo. Deixa a desejar. Não é um grande exemplo. Eu me pergunto quantos livros, de fato, o Bolsonaro leu. É uma pergunta que tem que ser feita a ele, né? Bom, nós vamos para as informações, agora 11 horas e 46 minutos. Nós estamos aqui na Rádio Sauípe FM e conosco aqui o Joemir Lima, ele que foi ex-presidente, além do ex-presidente da ASPEC, estudante de Direito, servidor municipal, está aqui conosco comentando vários assuntos. Nós vamos para aqui para as informações. Estamos aqui no site tudoacontece.net.br com as notícias, e você pode participar conosco aqui, o nosso número 2141-8398. O governo vai leiloar 20 imóveis em 9 estados e no Distrito Federal. Situados em 9 estados e no Distrito Federal, os imóveis têm valores que oscilam entre 17 milhões e 38 milhões no total. Os bens estão avaliados em 67 milhões de reais. O Ministério da Economia colocou à venda 20 imóveis pertencentes à União, que poderão ser comprados em leilões que serão realizados este mês. Localizados em 9 estados do Distrito Federal, os imóveis têm valores que oscilam entre 38 milhões, né, como eu já disse, e 17 milhões. As ofertas são para terrenos, fazendas, casas e apartamentos situados em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará, Bahia e Mato Grosso. Os editais, as fotos dos imóveis e outros detalhes estão disponíveis no portal vendasgov.com. Aí o governo precisa encontrar uma forma de equacionar as suas despesas. Aí vai vender os imóveis. Agora temos que entender se esses preços estão dentro do mercado e o que é que o povo, que é dono desses imóveis, pois o governo, ele apenas administra o que é do povo, o que é que vai ser feito com esse dinheiro. Era interessante que também se publicasse o destino de para onde é que vai esses valores. Muito bem, agora 11 horas e 48 minutos, nós temos aqui mais um nome para você. Queremos dizer que esses nomes não são escolhidos por nós, é o convidado que escolhe. Aliás, a gente tira o chapéu para quem a gente quer, não é? E tira também para quem a gente não quer, não é verdade? Então está aqui o Lula. Você tira o chapéu, você está na esquina, passa um carro com o Lula, você está com o chapéu na cabeça, você tira o chapéu ou manda para casa do chapéu, Joemir? Eu tiro o chapéu para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta de que eu considero que a história política de Lula e o seu legado, elas são algo que engrandece o ser humano Lula. E eu vou falar com respeito técnico, com respeito às acusações com o ex-presidente. E a gente já falava há um tempo que a condução processual era passiva de nulidade o tempo inteiro por conta de aspectos como o devido cumprimento de ritos processuais que levam-se tempo. Nós observamos que o julgamento dos processos de Lula se davam de maneira com muita brevidade, e nós conhecemos a morosidade do jurídico do nosso país, que é uma característica marcante. Foi muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito dissoluto. Depois se descobriu, por exemplo, que havia um conluio entre o procurador do Ministério Público e o juiz que julgava o caso, que trocava informações com respeito a como deveriam proceder, como deveriam atuar para poder incriminar o cidadão. Assim, eu tenho uma visão muito clara de que para se estar no poder,
para se ser um gestor público, de vez em quando há situações que você vai ter que cometer alguma coisa que talvez não esteja dentro do nível de regularidade, normatividade. Isso é fato, e ainda mais no nosso país. Então eu não tenho um Lula como o homem mais honesto do Brasil. Eu sou bem sincero. Eu vejo que Lula, durante o período que ele esteve, quanto chefe do poder maior, ele teve um pensamento voltado à coletividade, voltado a ajudar as pessoas. E isso eu admiro nele. E acho que talvez tenha cometido alguns equívocos, alguns erros. Espero que, se um dia se permita que ele volte, o povo apoie esse retorno de Lula, que ele corrija esses erros, corrija por não trazer personas como José Disseu, como Palocci, como outros que avacalharam o nome do Partido dos Trabalhadores, que desrespeitaram o histórico de luta do Partido dos Trabalhadores. E eu acho que Lula tem essa responsabilidade moral, quanto se isso vier a acontecer, de não deixar que pessoas desse tipo voltem ao cenário. E eu creio assim que a mudança social produzida pelo governo de Lula foi uma mudança positiva. Eu sou fruto da abertura das universidades federais para pessoas negras e pobres. Eu sou fruto disso, eu estou lá na UNEB. E eu sei que o curso que eu faço, há uns 20 anos atrás, seria impossível uma pessoa que veio de escola pública, que é filho de uma baiana de Acarajé, filho de um lubrificador industrial, de pessoas que... Na minha família nunca se teve um carro. Nunca se teve um carro. Meu pai nunca teve a condição de ter um carro. Minha mãe fazia cavaco. Aqui quem é baiano sabe o que é cavaco, né? Pra gente tomar café, pra gente não ir pra escola sem tomar café. Ô, Raio, você já tomou café com cavaco? Já? E é, por sinal, com açúcar e canela, não é? Açúcar e canela. Justamente. Aí a nossa mãe corria pro fogo, né? Faltando o pão, né? Aí a salvação era ter o cavaco é quase o botijão de gás. Sem nada, né? Você tinha que ter o botijão de gás, uma frigideira e a farinha de trigo. Nada, né? É isso. De maneira fina. Comprava uma medidinha de cachaça para poder dar um toque refinado na massa. Então, quando você vem dessa condição e você tem um presidente que ele olha por essas pessoas mais necessitadas, que ele cria políticas que... Se você prestar atenção no que eu acabei de dizer, naquela época, você tinha que ter um botijão de gás, um fogão, uma frigideira com óleo e a farinha de trigo. Aí a festa estava feita. E o fubá de milho, viu, Rai? Não esqueça disso também. Aí tinha um café da manhã já ali que as nossas mães se viravam para a gente chegar onde a gente chegou. E hoje, que nem para comprar um botijão de gás a gente está podendo, pelo valor que está. Eu comprei semana passada de R$120, eu já estou sabendo que já é 140, 130. Né? Então é complicado realmente a gente hoje defender uma economia, dizer que a economia do país está a 100%, que é o melhor governo de todos os tempos, que não está, não é, e realmente fica difícil a gente defender. Mas todos têm o direito à sua opinião, têm direito a pensar. Não é? Não há nada que seja impossível de ser modificado. Exatamente. A gente, quanto crítico, nós não torcemos pela piora do nosso país, claro, e nem quero ter o prazer de fazer críticas acentuadas a quem rege a nossa nação. O que a gente quer é perspectiva de melhoria. Nós torcemos por isso, para que melhorasse. Né? Esse é o ideal, né? Que a gente busque essa melhoria, lute por essa melhoria. Então, não é algo... Se a melhoria só vai vir com a mudança do poder, positivo, deve ser mudado. Se a melhoria virar através de uma transformação, de uma mudança de postura de quem está na condução, a gente sabe que a política econômica do nosso país ela está totalmente equivocada. Tem produzido efeitos a longo prazo absurdos e não se há um arrependimento do que vem se fazendo, de uma parada de vamos reorganizar, vamos juntar aqui, vamos parar, vamos ver onde é que a gente está errando e vamos fazer melhor. Mas infelizmente a cultura de quem defende o governo é de fechar os olhos para tudo isso, fechar os olhos para a condição de vida das pessoas que está piorando, está complicado. Nós vimos há tempos recentes pessoas indo lá atrás do caminhão do lixo para pegar osso para comer. Isso não é a imagem de um país que eu quero ter. Talvez esse tempo de poder correr atrás do caminhão para pegar o lixo fosse até um tempo melhor, porque hoje o osso está sendo vendido, né?
Pé de galinha, velho. É, pé de galinha. Pé de galinha. Está sendo vendido e tem lugares E aí tem que fila, é viu? R$18 o E quilo. com filas, viu? E com fila, né, Raio? Tem fila. E não é essa condição isso é dignidade da pessoa humana? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Isso é o que se inspira dentro da Constituição quanto um país que busca equidade, que busca resoluções, isonomia. Esses são princípios que eu quero continuar transmitindo para as próximas gerações. Então, é esse discurso que a gente tem que ver, analisar bastante. Eu acho que é questão de consciência, é questão de leitura, é questão de humanismo, às vezes. O voto não tem só o princípio ideológico partidário, não. Tem todo um contexto social, toda uma vivência, todo um histórico pessoal, né, e você transmitir tudo isso no momento que você for lá na urna e escolher aquele que você julga ser o melhor para o seu país. E é essa consciência que nosso povo tem que ter. Muito bem, agora nós já estamos encerrando o nosso programa. 11h56. Né? Vamos falar um pouquinho rapidamente dessa conjuntura que se formou nesses últimos 15 dias. Né? Dr. Helder não é mais candidato a deputado. Jackson está alinhado agora ao grupo de ACM Neto. O Fábio Lima vem para o grupo de Alinaldo. É uma dança das cadeiras. No governo do estado, Jacques Wagner não é mais candidato, é o Jerônimo. E como é que você está vendo toda essa movimentação? Você vê com naturalidade, Joemir? Posso falar propriamente com respeito à questão de Jackson, porque estou dentro de um projeto em que Jackson me dá uma certa abertura. E Jackson não foi uma transição por conta do poder pelo poder, porque Jackson já tinha se afastado do Partido dos Trabalhadores há mais de um ano, e se fosse uma questão só de poder, já tinha sido nomeado quanto subsecretário ou sentado numa cadeira, assumindo mesmo uma pasta dentro do governo de Alinaldo. O que há uma questão de Jackson muito firme de não retornar mais a estar sob a tutela do senhor feudal aqui de Camaçari do PT. Jackson deixou isso muito claro. E quando nós vemos todas essas transições, né, Fábio Lima vindo apoiar, a gente vê a fortificação do grupo de Alinaldo. Claramente hoje o grupo político de Alinaldo ganha um contorno, uma robustez muito grande, né, muito grande. Porque assim, eu creio, eu vejo, por exemplo, hoje o pessoal que está lá do outro lado vai esculhambar Fábio Lima, vai dizer que Fábio Lima não presta, não agrega nada e tal. Mas é um cara que é um nome novo, um nome leve na política. E não deixa de ser uma liderança política. Tanto que foi escolhido para ser o vice de Dona Ivoneide. Então, o cara tinha algum respaldo para isso. E Jackson, para mim, Jackson tem um potencial político incrível, né? Incrível mesmo. Igual a Jackson, assim, eu assimilho aqui no município que tinha dois. Hoje eu só vejo um, que é Tagner. Tagner é um cara que, para mim, eu tive próximo de Tagner quando estive no conselho político. É um cara que faz uma política olho no olho, verdadeiro, ouvindo realmente as pessoas falarem. Ele se preocupa com isso, ele dá atenção. E é esse tipo de política que me faz vislumbrar um futuro promissor para Camaçari. Tomara que sim. Eu acredito muito nisso. Nós merecemos, nós camaçarinhas merecemos. Demais. 11h59, você tem um minuto aí para se despedir das pessoas. Lembrando que o Joemir não é só uma entrevista, né? Esse é o primeiro episódio. Ele volta depois para conversar com a gente sobre outros assuntos, não é? É um podcast, né? É um programa de rádio, mas também um podcast. Se Deus assim nos permitir. Vamos lá, Joemir, fique à vontade, por favor. Eu primeiramente agradecer a Deus sobre todas as coisas. O bom Deus, amado Pai, é maravilhoso comigo. Agradecer a minha família, meus pais, meus tios, minhas tias, família enorme. Eu não vou citar nomes para não cometer nenhum pecado grave. Agradecer demais aos meus amigos, né, como você, que a minha mãe sempre fala assim, você é um mero porteiro lá em Camaçari, fica dando entrevista e não sei o que e tal. E é justamente por essa questão, são os meus amigos, Deus nos permitindo, em primeiro lugar, os nossos amigos, pessoas boas como você que nos abre a oportunidade. Agradecer demais
a oportunidade de estar falando com o povo de Camaçari, que é um Camaçari e toda a região. povo metropolitano. A região litorânea toda aí, né? Aí tá aí do seu lado aí, ó. A Sauípe, hoje ela cobre todos esses municípios, não é? Não é isso? Pois é. Toda a região metropolitana. E, inclusive também alguma região do litoral norte. Litoral norte, todo o litoral norte. Tá falando aí no mínimo aí umas 500 mil pessoas, né? No mínimo. Um público maravilhoso. No mínimo. E deixar Muito uma mais. mensagem positiva, especialmente ao povo negro mais pobre do nosso país, da nossa região, de que é possível, através da educação, mudar os caminhos, dar contornos mais dignos, fazer a diferença na vida dos que a gente ama, que é o mais importante, é contribuir positivamente, fazer diferença positiva na vida das pessoas. E eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar a transmitir, saindo desse período conturbado de pandemia, de que a gente pode ser seres humanos melhores, pode buscar coisas melhores e alcançar um nível de maturidade e de equilíbrio necessário para se viver em sociedade. Muito bem. Não há tempo para mais nada. Agradecemos a todos aí que estão conosco. Dizer para vocês que a partir, né, nós temos a programação da Sauípe toda durante a tarde, o Adielson Melo, logo mais vem o Oswaldinho à noite, né, e amanhã pela manhã tem um programa da Valdirene, acompanhado do Sertão Maravilha, né, e é do povo, é a programação da Rádio Sauípe FM. A todos muito obrigado, estamos aqui de volta amanhã, a partir das 11 da manhã, com mais um programa Tudo Acontece. Um grande abraço, amigo Rai, até amanhã. Estamos apresentando Coastac, a pioneira no transporte público de Camaçari. Há 31 anos, transportando vidas. 52 carros, 30 com acessibilidade. Coastac, a cada ano, renovando a sua frota. Ficamos localizados na Avenida Principal, Polo Plast. Telefone